Olá, feliz sábado para todo mundo, tudo bem? Espero que você esteja tendo um ótimo sábado. E como sempre, eu gosto de fazer esse vídeo aqui no sábado para convidar você para estudar a lição junto comigo todos os dias aqui no meu Instagram, Maura A. Eduarda. E também lá no final da semana, na sexta-feira, esses videozinhos estão disponíveis também no canal do Michelson Borges. E sobre o que a lição, então, vai falar essa semana, né? A gente acabou de estudar a unidade conjugal, né? Ou seja, como é que esse conceito do casamento e dessa formação da unidade está na Bíblia, como que Deus entra no meio dessa história, como que dois viram um, né? E a gente continua elaborando esse assunto aqui, mas no contexto da dualidade conjugal. E a lição dessa semana, ela vai falar justamente como que funciona essa sexualidade bíblica, né? E aqui vem a tirinha, provavelmente tá lá no Instagram da Contexto Bíblico, você pode ver lá depois. Uma menininha tentando pensar como que 1 mais 1 é igual a 1 e como 1 mais 1 é igual a 1 também. E aí depois no final ela faz um diagrama onde esses três uns, né, tem uma intersecção em Deus, ou seja, o pai, a mãe e Deus formam um, né? E a mãe e o pai também formam um, no caso dos filhos, né? Então é muito legal a gente poder ter essa oportunidade essa semana para a gente falar aí essas diferentes expressões matemáticas bíblicas com relação à sexualidade, quando 1 mais 1 dá um erro, quando 1 mais 0 também dá um erro, quando Jesus entra nessa equação, qual que é esse resultado? Então, vai ser muito interessante a gente poder passar esse tempinho por aqui e eu convido você para compartilhar esse vídeo, também para convidar os seus amigos para fazer parte aqui desse nosso grupo de estudo da Contexto Bíblico, tá bom, gente? A gente se vê amanhã, então, no videozinho do resumo de domingo. Até! Oi, gente, tudo bem? Ótimo domingo para você. Vamos fazer o resuminho, então, da lição de domingo. 1 mais 1 igual a 1. E a gente está estudando aí a matemática da sexualidade bíblica e a gente vai ver que sim, isso é possível, né? A lição, ela vem trazendo aí logo no início, eu achei que foi uma curiosidade interessante essa questão da teoria andrógena, que fazia parte aí da literatura rabínica midrástica, né? De que quando Deus ele vem falando aqui no verso 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, eles acreditavam que Deus havia criado um indivíduo e que depois, aqui no verso 27, quando ele fala homem e mulher os criou, que ele teria dividido esse indivíduo andrógeno em forma de homem, né? Teria dividido isso em homem e mulher. Mas, na verdade, quando a gente vai analisar, o verso, ele já taca aqui um plural, né? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E logo depois ele fala aqui, criou Deus, pois o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Então a gente vê aqui que houve a participação da Trindade, porque tem aqui o façamos, né? Ó, vamos fazer o homem à nossa imagem. E logo depois fala aqui também que Deus criou o homem e mulher, tá bom? Então essa teoria andrógena meio que não tem nada a ver, tá bom? Meio não, total não tem nada a ver. Depois ele vem falando aqui que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, tá bom? E isso é muito interessante quando a gente vê que Deus nos criou seres sexuais, ou seja, se Deus nos criou a imagem e semelhança nos fazendo seres sexuais, então não tem problema nenhum a gente sentir desejo e gostar de sexo, tá bom? Isso tudo vem no package de fábrica, tá bom? Quando Deus nos criou. Depois a gente tem aqui a análise do capítulo 2, né, do verso 24, que vem falando aqui. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E que essa expressão uma só carne não estava inicialmente no original e que foi adicionado na tradução para a Septuaginta, que é a tradição da Bíblia aí do hebraico para o grego.
né? E por que que isso foi adicionado? Porque, na verdade, os tradutores, os editores, eles queriam reforçar que essa união fazia referência ao homem e mulher, ou seja, que o homem e a mulher, após o casamento, então, se tornariam um só, tá bom? E o que é mais incrível, gente, se a gente for parar para pensar, um homem e uma mulher, quando se casam, são duas pessoas diferentes, né? E você fica pensando assim, como é possível duas pessoas diferentes conviverem assim para a vida toda, né? Duas pessoas que vieram de contextos diferentes, com educação diferente, com vontades, com desejos, com gostos diferentes, com comportamentos diferentes, com manias diferentes. São pessoas diferentes e como é possível que dê certo? E aí a gente entende que quando Deus une esses dois, né, eles se tornam um justamente pela presença de Deus. E a gente vai estudar essa semana também que 1 mais 1 mais 1 é igual a 1, assim como a gente viu na introdução que nós falamos ontem, né? Então, é só por Deus mesmo que duas pessoas diferentes assim podem formar uma união tão sólida que forme uma só carne. Mas ao mesmo tempo, nessa união, ela não é uma singularidade, não é um esquema de simbiose, né? Em que um tem que se anular para que o outro prevaleça, ou enfim. É importante que, por mais que o casal esteja unido, né, em casamento, e os dois funcionem como um só, na unidade conjugal, como a gente estudou semana passada, mas que os dois mantenham a sua individualidade, né? Que os dois aprendam a conviver juntos e a se respeitar dentro da individualidade do outro, né? E que a gente precisa manter isso, porque quando você mantém isso, você tem um relacionamento saudável, isso é muito importante, né? Eles também vêm trazendo a importância dessa dualidade. E a gente vai ter mais espaço para falar sobre isso durante essa semana, com certeza discutindo outros aspectos. Tá bom, pessoal? Então a gente se encontra no resuminho de amanhã, na segunda-feira, para falar mais sobre a dualidade conjugal, tá bom? Até a próxima, gente. Até amanhã. Oi, gente. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Osia bonita aqui, acordou de madrugada para ver a dona Rebeca na prova do solo e depois voltou a dormir, dormiu demais. Então já tá quase aqui na hora do almoço, mas eu não poderia deixar de gravar o videozinho de hoje, que eu achei muito legal. Quando a gente pega, né, e vê essa expressão matemática aqui, você fica meio buga, né, daquela tela azul, assim. O que significa isso? Mas depois que eu li o texto, eu entendi o que isso quis dizer. Porque quando a gente vai fazer uma equação matemática, né, quando tem uma incógnita, quando tem uma letra ali no meio, seja um x, um y, um n, isso pode ser qualquer número. E aí você tem que fazer a equação para você descobrir qual é aquele número. E esse n aqui tem essa função, ou seja, quando tem 1 mais um número, né, indeterminado aí, que no caso diz respeito à poligamia, ou seja, mais de uma esposa, vai dar erro, tá? Vai dar ruim. Então é isso que a lição basicamente quis dizer com o título, 1 mais n igual a erro, tá bom? E aqui eu anotei algumas coisas interessantes que a lição vem discutindo a respeito da poligamia, né? Então, olha só, a gente tem aqui muitos exemplos de personagens bíblicos, de pessoas da Bíblia, que tiveram mais que uma esposa. E aí você pode ver aí, desde Abraão, Davi, né, e outros personagens que tiveram mais de uma esposa, e Salomão, né, que teve aí, sei lá, 1000. E pensa aqui comigo, deu certo? Eles tiveram uma vida tranquila? Não tiveram, não tiveram. Eu acho que o que grita mais aqui pra mim é Davi, né, e o Salomão, mas principalmente Davi. Davi, ele se casou com Mical, depois Davi falou assim, não, Mical não vai ficar com você não, vai pra casar com outra pessoa. Aí foi lá, aí Davi depois casou com Ainoã, depois casou com, acho que Abigail, né, que ela é a viúva de Nabal, aí depois pegou Mical pra ele de novo, e aí
teve muitos filhos com essas diferentes mulheres. Os filhos teve um filho lá que causou uma guerra civil, teve um outro filho que estuprou a irmã. Então, tipo assim, gente, né? Você vê Abraão. Abraão teve um filho com Agar, Ismael, e chegou um momento que a relação estava tão complicada com Sara e com Isaac que teve que expulsar os dois da sua casa. Imagina um pai tendo que expulsar o próprio filho. Então, tipo assim, esses exemplos de poligamia na Bíblia sempre vão dar ruim. A pessoa que tem mais que uma esposa, os exemplos que nós temos na Bíblia, e não é difícil a gente extrapolar para hoje, né? Sempre vai ter problema, nunca vai ter uma vida tranquila. Daí você se pergunta, Deus aceitava isso? Né? Porque daí tem aquela lei lá em Levíticos do levirato, né? Porque se uma mulher perde o marido, o irmão desse marido poderia tomar essa mulher como esposa para continuar a descendência. E tem gente que usa essa lei aí pra falar, não, ó, tá vendo? Deus permite a poligamia na Bíblia. Mas, na verdade, lá na Bíblia deixa claro que era uma escolha do homem. Ou seja, se ele já estivesse casado, ele poderia dizer, não, eu já tenho a minha esposa, tá bom? Ele não era obrigado a casar. Então, a gente tem que ler as coisas direitinho pra não criar aí coisas erradas a partir disso. Agora, por que essas histórias estão na Bíblia? Se não era da vontade de Deus, se não faz parte do ideal de Deus para nós, né? Que o homem tenha mais que uma esposa, ou que a mulher, sei lá, em algum momento que a gente está vivendo aí, existe mulher que tem mais de um marido, né? Se não é do ideal de Deus, por que isso está na Bíblia? E aí eu penso em todos os exemplos ruins que estão na Bíblia, que às vezes as pessoas usam esses exemplos para dizer assim, tá vendo como que o seu Deus ele é autoritário? Tá vendo como ele permite essas coisas? Tá vendo? Você tá na Bíblia porque pode. Gente, a Bíblia é um livro que foi deixado para nós, para nos ajudar a direcionar a nossa vida. Tem mensagens que são de advertência, né? Eu coloquei aqui, ó, essas histórias que estão na Bíblia são histórias que estão lá com o objetivo de nos advertir, como eu acabei de citar. Olha só, se você fizer isso que ele fez, você vai ter o mesmo resultado no mínimo. Você não vai ter uma vida de paz, você vai ter consequências aí com os seus filhos, né? Você não vai fazer aquele que é o ideal de Deus para você. É para mostrar que são pessoas ali na Bíblia que não são perfeitas, são humanos, que são falhos e que também têm o seu livre-arbítrio e que, por consequência, Deus respeita esse livre-arbítrio das pessoas. Então, quando Davi ele teve mais de uma mulher, Deus permitiu, porque Davi podia tomar essa decisão, mas não era do plano de Deus e Deus não aprovou. Mas está ali. Porque Deus quis mostrar que nós não somos robozinhos, que nós temos livre-arbítrio e podemos fazer nossas escolhas. Que quando nós não fazemos a vontade de Deus, outro ponto, quando a gente não faz a vontade de Deus, nós temos as consequências ali, tá bom? E que tá ligado com o primeiro ponto da advertência. Então, eu penso dessa forma. Tudo que está na Bíblia serve para ensinar, serve para advertir, serve para nos aproximar de Deus, serve... é a forma de Deus conversar conosco, né? Então, a gente precisa pensar direitinho nesses temas, especialmente nesse que a gente está falando na lição de segunda, que é a respeito da poligamia. Poligamia nunca foi, nunca vai ser ideal de Deus para nós. Essa normalização que a gente tá vendo aí de poliamor, né? Eu já falei aqui que esses dias eu estava ouvindo um podcast e a mulher falou assim, não, a gente tem que normalizar que nem todo mundo nasceu para ser monogâmico. Mas, peraí, não. Porque quando Deus me criou, ele me criou para ser monogâmica. E esse é o ideal dele para mim. E ele falou o seguinte, se você fizer aquilo que eu tenho para você, você vai ser feliz. Então, por que eu vou fazer diferente? Né? Então, essa também é uma forma de Satanás distorcer, né, o ideal de Deus para nós, que a gente conversou na semana passada, né? Então, ele usa essas coisas também para nos levar ali para o caminho errado, tá bom?
Espero que vocês tenham curtido, compartilhe com seus amigos suas classes de Escola Sabatina no seu stories, me marque, deixa aqui se você gostou ou não, comenta. E aí a gente vai continuar a estudar a lição. Amanhã a gente continua com a nossa equação somando 1 com 0, que também dá erro. Vamos ver por quê. E a gente se encontra no resumo da lição de terça, gente. Ótima semana para vocês. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo certo aí. E hoje o tema da lição é masturbação, né? 1 mais 0, erro. Lembrando que esse 1 mais 0 aqui não é o fato de você ser solteiro. A gente já falou bastante sobre isso. Teve uma semana inteira só sobre isso. Tá tudo bem se você quiser ser solteiro. Aqui tá falando sobre a busca do prazer através da masturbação de uma forma egoísta, com você ali sozinho, né? E é importante que eu gosto de deixar claro sempre, pessoal, que todas essas coisas relacionadas à sexualidade que a gente vem falando aqui só fazem sentido a partir do momento que você escolhe Jesus para Jesus estar na sua vida, tá bom? Porque se a gente vive pelos padrões da sociedade, da cultura atual, do mundo, isso aqui é uma viagem, tá bom? Inclusive passível de muita crítica. Agora, a partir do momento que a gente escolhe a Bíblia, o que está aqui, o que Deus quer para nós, como regra de fé, como uma forma da gente poder ser abençoado, bem-sucedido e feliz, a gente precisa entender quais são essas instruções, tá bom? E aí isso faz muito sentido. Primeira coisa aqui, masturbação não faz parte do ideal de Deus para nós. Deus não quer que nós atinjamos o máximo do prazer, o clímax do prazer sozinho, de uma forma egoísta. E isso foi criado para que acontecesse no contexto do casamento. Por quê? Vamos ver aqui os argumentos que as pessoas usam, né, para defender a masturbação, ou seja, que não tem problema nenhum você fazer. Primeiro porque é natural. As pessoas dizem, não, mas é natural, por que você vai negar uma coisa que acontece naturalmente? Bom, a gente precisa entender que o natural, de acordo com o que Deus quer para nós, não é você se masturbar, é você ter esse tipo de prazer físico de uma forma compartilhada dentro dos moldes do casamento. Que não é só, a gente vai falar mais pra frente, você chegar ao clímax, não é só o físico, mas sim todas as outras coisas que estão envolvidas na relação sexual que a gente também já estudou nas outras semanas, né? Que é a conexão entre o marido e a mulher, que é entender que esse prazer, essa sexualidade foi nos dada por Deus. Então, o sexo, ele não é só o ato físico, tem muito mais coisa que envolve isso aí, tá bom? Praticidade, benefícios, né, razões pragmáticas, ou seja, vai diminuir o estresse, vai fazer você dormir melhor, vai aliviar a tensão. Mas peraí, pessoal, será que a única forma da gente aliviar a tensão e a gente desestressar é se masturbando, né? É lógico que o nosso corpo produz aí muitos hormônios durante a masturbação, né? Mas a gente pode produzir esses hormônios também, de repente, comendo uma comida gostosa, tomando um banho quente, deitando na cama, lendo um livro legal, né? Você podendo conversar com os amigos e se divertir. Será que é a única forma da gente poder relaxar? Não, não é a única forma, tá bom? Razões educacionais, olha, você precisa se conhecer melhor, por que não, né? Especialmente adolescente, muitos psicólogos e sexólogos aí falam que, olha, não tem problema o adolescente se masturbar, né? Ele precisa se conhecer, mas quando você faz isso apenas para se conhecer, o foco, lembrando que o foco da masturbação é o seu prazer naquele momento, só você e você ali, né? Então, relembrando, esse não é o ideal de Deus para nós. Eu sou totalmente a favor de que a gente conheça o nosso corpo. E eu, como professora de biologia, sempre incentivei meus alunos e minhas alunas que se conhecessem sim. E especialmente as meninas. A gente passa por muitos altos e baixos durante o ciclo menstrual. É hormônio que sobe, é hormônio que desce. É cabelo que fica bom um dia, cabelo que fica uma palha no outro dia. A pele, as costas,
que doem ali na TPM, é o humor que altera. Enfim, o seu corpo passa por muitas transformações e realmente a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer a nossa anatomia? É claro que a gente tem que conhecer a nossa anatomia. Mas a gente conhece a nossa anatomia se masturbando? Não, lógico que não. Tem outras formas da gente se conhecer que não a masturbação, tá bom? Meninos também devem conhecer muito bem o seu corpo, tá bom? Mas a masturbação não é a única forma de você se conhecer melhor, tá certo? E outra coisa aqui que a lição traz é o argumento, eu não tô fazendo mal pra ninguém, né? Eu pego aqui a minha revistinha, eu abro aqui no site na internet, vejo um pessoal aqui sem roupa, eu vou ver uns vídeos pornôs, eu tô aqui tranquila no meu canto, não tô, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu só tô aqui me aliviando. Mas, gente, é complicado a gente falar de pornografia, né? Porque é um conteúdo altamente questionável. Questionável desde o momento em que ele é produzido, em que esses atores são escolhidos a dedo, então o físico deles é super selecionado, o tamanho do membro sexual masculino é selecionado, as proporções femininas são selecionadas, o ângulo em que as imagens são gravadas também são pensados para favorecer determinadas posições, determinadas coisas ali. Tudo, gente, é programado e pensado, isso não reflete a realidade. Não reflete a realidade. Lembrando também, gente, que o consumo de pornografia é extremamente danoso, especialmente nos adolescentes, tá bom? Nos adultos também. Essa questão da masturbação, a gente já comentou aqui, né, que existem pessoas aí que se masturbam demais e tem problemas quando vão estar na relação sexual de fato. Os homens, por exemplo, podem ter ejaculação precoce, podem demorar muito para ejacular, né? Ejaculação aí tardia. Tem mulheres que se masturbam com vibrador e lesionam, por exemplo, o clitóris. Então, assim, será que essa é a melhor forma de você satisfazer os seus desejos? A melhor forma de você satisfazer os seus desejos é dentro do contexto do casamento, com o seu cônjuge, para que os dois, aí sim, os dois se conheçam melhor, dessa forma mais íntima, para que eles saibam o que eles gostam, para que eles saibam da forma que como eles ficam mais confortáveis, né? E eu acho que isso aproxima muito mais o casal, especialmente porque o objetivo não é só você atingir o clímax, o objetivo é o relacionamento entre o homem e mulher, e é muito mais profundo do que apenas o ato sexual. Então é isso que Deus quer para nós. É por isso que a masturbação não é o ideal. É por isso que esse prazer egoísta, esse prazer hedonista, né? Tudo isso que é promovido pela pornografia, pela fantasia sexual, por tudo aquilo, não é o ideal, né? Deus tem outro plano para nós. E é importante que a gente entenda que a sexualidade é um dom que foi nos dado por Deus, né? Quando nós somos criados. Então, a gente precisa valorizar e desenvolvêla nos contextos e nas condições corretas, tá certo? Bom, gente, é isso. Não esquece de compartilhar o vídeo, de mandar aí pro seu grupo da classe da Escola Sabatina. E aí a gente vai conversando por aqui. Pode deixar seus comentários, me mandar aí os inbox. E aí a gente vai se falando, tá bom? Até, pessoal. Até amanhã no momento hipertexto, pra gente construir o nosso mapa mental. E tudo bem? Hoje o dia foi corrido, mas eu mesmo antes aí de trabalhar, eu separei aqui um tempinho, porque a quarta-feira é sempre legal que a gente constrói o nosso mapa mental, né? O meu mapa mental, que eu vou descrever aqui pra vocês, ele está aqui, eu vou colocar ele no meu stories, e aí stories, eu vou colocar lá no meu stories, e aí tem um destaque chamado hipertexto, e você pode conferir lá depois, tá bom? Eu pensei na palavra-chave, que é casal, eu pensei assim, eu não sou casada, então pode ser que algumas coisas daqui que eu vou falar, você possa ouvir e falar assim, mas no casamento é um pouco diferente. Então,
Eu vou falar aqui da minha realidade, do que eu já passei, do que eu tenho experiência, do que eu acho que deve ser, né? Do que eu vivo no meu namoro e etc. Então, eu acho que você pode pensar aí nos relacionamentos que você já teve, você pode pensar naquilo que você quer ter, você pode pensar naquilo que você tem agora, tá bom? Mas eu acho legal a gente fazer, então, essa reflexão no momento hipertexto, então. Palavra-chave casal, a primeira coisa que eu coloquei aqui é Deus. Eu acho que a gente já tem falado muito aqui sobre a importância de Deus estar sempre nesse relacionamento, né? Quando mais um, aí no casamento é igual a um, né? Então é muito importante porque eu acredito que relacionamentos podem ser restaurados de qualquer situação se a gente resolve colocar Deus no centro da vida, se o casal resolve colocar Deus no centro da vida. Logo depois eu coloquei amor, porque eu acho que o amor também é importante. E aqui eu não estou falando aqui daquela questão romântica de que o amor vence tudo. Mas eu acho que realmente quando você ama uma pessoa, você pode ser realista, você pode ver defeitos da pessoa, dificuldades, e aí você pode usar a sua razão para pensar assim, não, eu amo essa pessoa, então eu ainda assim vou insistir, eu ainda assim dou valor, eu ainda assim vou pedir a Deus para que esse relacionamento possa ser restaurado, tá bom? Ou que esse relacionamento possa continuar sendo bem sucedido, e eu acho que esse conjunto aqui, esse combo, o casamento com Deus e amor, eu acho muito importante. Outras coisas que eu coloquei aqui, tem que ter romance sim, tem pessoas que não são românticas de ficar fazendo grandes declarações de amor, mas eu acho que o romance ele é importante nas pequenas coisas, né? Às vezes alguém traz alguma coisinha para você e diz que lembrou de você, ou fala alguma coisa bonita. Enfim, eu não sei, eu acho que romance nem sempre é aquilo que a gente vê nos filmes, eu acho que cada casal tem alguma coisa aí que pode fazer o romance acontecer, tá bom? Questão de parceria e companheirismo. Eu acho que é importante que o casal ele faça muitas coisas juntos e tenham gostos em comum, tá bom? E às vezes você tá ali, por exemplo, você não quer assistir aquele filme, mas a outra pessoa quer muito assistir o filme. Então vamos assistir o filme juntos, porque a gente tá aqui, a gente quer fazer algo juntos, entendeu? Como eu já falei, individualidade é importante, mas eu acho que também companheirismo é importante. Muitas vezes a gente faz as coisas por causa da outra pessoa e não porque exatamente a gente quer, por exemplo. Então eu acho que parceria, companheirismo é importante. Respeito. Eu coloquei aqui respeito e fidelidade. Eu acho que as duas coisas estão muito ligadas e no mundo real e no mundo virtual também. A gente vive hoje, tem muita pornografia e a gente sabe que o adultério não acontece só na prática. Quando você tem acesso a essas coisas e você imagina e você, enfim, a única diferença é que você não foi para a prática, mas o resto você já fez tudo na sua cabeça. Isso também é trair, tá bom? Então, eu acho que é importante no mundo virtual, quando ninguém tá vendo, e no mundo real também. É muito importante oração, muito importante que o casal, especialmente o casal que já está casado, ore junto. É importante compreensão, você entender que a pessoa não é perfeita, que ela tem seus erros, tá bom? E que todo mundo aqui tem alguma coisa que precisa melhorar. Tem que ter muito bom humor, tem que dar risada, tem que se divertir junto, tem que ter muita conversa. Se tem uma coisa que faz um relacionamento ser bem sucedido, é conversa e sinceridade. Colocar os sentimentos na mesa, colocar o que gosta, o que não gosta, por quê. Então, isso é muito importante, é uma coisa que muitos relacionamentos às vezes dão errado porque não tem conversa, né? E um relacionamento bem sucedido, na verdade, eu acho que é um bom acordo, né? Os dois conversam bastante para ver o que funciona. Intimidade, importantíssimo, especialmente no casamento, que enfim, com tudo na vida, com relação sexual, com problemas, enfim, e o nível de intimidade do casamento é completamente diferente do namoro. A gente já tem falado isso aqui também. Mas eu acho que intimidade é importante. Aí eu coloquei duas coisas aqui que não devem ter. Primeiro, ciúme.
Eu não acredito que existe um ciúme bom, ou que todo mundo tem que ter um pouquinho, tem que sentir um pouquinho de ciúme. Eu acho que esse não é um sentimento bom pra gente nutrir nem um pouquinho. Então eu acho que é um sentimento que não deve ter pro casal. E abuso é uma coisa que jamais, em nenhum nível, deve haver abuso verbal, com xingamentos, com a pessoa te colocando para baixo, psicológico, físico, de bater e sexual. Sim, porque muitas vezes casados aí, casais que têm abuso sexual, porque às vezes a mulher não tá afim de ter relação sexual naquele momento e o homem força, né? Isso é um estupro, não é só porque ah, eles estão casados que a mulher tem que fazer tudo que o homem quer na hora que ele quer. Se ela não quiser, não tem consentimento, se força, é estupro. Então, é abuso sexual, sim, tá bom? Enfim, essas foram as palavras que eu escolhi aqui no meu mapa mental e que para mim são muito importantes. E aí, quais são as suas? Quais você colocaria no seu mapa mental? Se quiser, coloca aqui nos comentários, a gente vai conversando, tá bom? Não esquece também de compartilhar o vídeo com a sua classe de escola sabatina, no seu stories, pro pessoal aí da sua rede de amigos, tá bom? A gente se encontra amanhã na lição de quinta. Até! Oi, gente, tudo bem? Hoje um pouquinho mais tarde, as coisas aqui estão bem corridas, muito trabalho, mas eu ainda assim quero separar um tempinho para a gente falar sobre a lição. O título da lição de hoje é Jesus numa equação aqui que tem chaves e parênteses. Eu não vou nem me atrever a tentar decifrar isso aqui, mas o que é importante que a gente entenda a mensagem que a lição trouxe é que é muito importante que, por mais que você esteja num relacionamento, que tanto você quanto o seu esposo ou a sua esposa, que cada um tenha a sua caminhada com Deus. Isso é imprescindível. Então, às vezes, né, tem só um que lê a Bíblia, só um que ora. Isso tem que ser feito em conjunto, né, no casal. Ontem até comentei sobre uma coisa legal que é o casal, né, fazer o culto junto, orar junto, ter objetivos em comum, mas também é muito importante que cada um tenha a sua caminhada com Deus e que cada um tenha a sua experiência com Deus, porque é só essa caminhada, é só essa experiência com Deus que vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis, né? Então é extremamente importante que dentro aí da sua individualidade, cada um tenha a sua própria experiência com Deus. E aqui tem o último parágrafo, eu achei bem legal, né? Que fala que a chave para a equação da sexualidade, para você ter uma sexualidade plena, na verdade, é Jesus. É só Ele que vai dar sentido para as coisas, é só Ele que vai manter essa unidade, né? E fala aqui, mesmo que você tenha falhado em honrar a Deus em sua vida sexual no passado, Jesus entra na equação da sua vida e pode trazer a cura necessária para ter uma vida sexual plena no futuro. A gente tem falado muito aqui sobre a importância da relação sexual se manter no casamento. Mas, eventualmente, existem pessoas que não esperaram até o casamento, ou porque ainda não eram cristãs, ou porque eram cristãs, mas em algum momento caíram. Não tem problema. Eu acho que essa questão tem muito mais a ver com a pureza das suas intenções, do seu comprometimento com Deus. Então é muito importante que, se em algum momento isso aconteceu no passado, que exista um momento de reconciliação com Deus, em que você peça perdão e faça uma nova aliança com Deus. Senhor, a partir de agora eu quero que minha vida seja diferente. Eu quero cumprir o seu plano para mim, né? Eu acho que isso é o mais importante. Não adianta ficar se batendo por causa de erros do passado. O importante é você pedir perdão e seguir a vida. E aí tem uma pergunta aqui que fala o seguinte, que antes do pecado entrar no mundo, Adão e Eva desfrutavam da perfeita unidade. O que o afastamento de Deus causa nos relacionamentos? Eu acho que esse afastamento de Deus vai causar o afastamento entre os dois. Eu acho que a primeira coisa que eu pensei aqui é que quanto mais longe nós estamos de Deus,
eu digo isso na nossa vida pessoal, assim, mais egoísta nós nos tornamos. E egoísmo num relacionamento é terrível, terrível. Não pode existir, sabe? Então, foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Eu acho que quanto mais nós nos afastamos, mais egoístas nós ficamos. E aí fica complicado, né? Você ter um relacionamento com alguém quando você pensa só nos seus próprios interesses. Mas, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito interessante essa lição aqui. A gente pensar na importância de nós termos nosso relacionamento pessoal, nossas experiências com Deus. E a gente se encontra, então, no resuminho de amanhã, tá bom? Até! Olá, tudo bem? Ótima sexta para você. Vamos fazer um resuminho da lição. Bem-vindo também você aí que está assistindo pelo canal do Michel. É bom estar aqui com você toda semana também. E vamos finalizar essa lição que foi tão importante. Deu umas tretas aí na internet durante a semana, né? Mas eu acho que é muito importante nós, como cristãos, a gente se posicionar, porque afinal de contas foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Jesus nos deu a missão, né? Preparados como Satanás, será? Pensa, será que Satanás está preparado para a volta de Jesus? Será que ele quer que ele volte? E por que a Dona Branca falou isso, né? Para você que não está acostumado aí, Dona Branca é a forma carinhosa com que eu chamo nossa querida escritora Ellen White, que é tão importante para nós, né? Cheia de sabedoria e inspirada por Deus. Mas ela fala sobre o contexto do final dos tempos, né? Como que as pessoas estariam antes de Jesus voltar. E na Bíblia a gente sabe que diz lá que o amor de muitos se esfriará. E se diz que o amor de muitos é porque não é só daqueles que não são cristãos. É que muitos cristãos também terão, o amor deles também se esfriará, né? E falando no contexto da sexualidade, né? A gente vive hoje num mundo que é muito sexual. É um mundo que as danças são sexuais, que as roupas têm o objetivo de tornar as pessoas mais sensuais. Tudo, fotos, vídeos, tudo tem a função da sensualidade, né? Então, se tem uma dança que é sensual, quer dizer que ela tem o objetivo de promover o desejo nas pessoas que estão vendo essa dança, né? O meu ponto de vista. Então, para nós acaba ficando meio que normal a gente ver essas coisas, né? Mas ela fala aqui que não é normal, que isso é um sinal de que Jesus está muito perto de voltar e que as pessoas estariam tão imersas na busca pelo prazer que muitas delas, inclusive aquelas que se dizem professas cristãs, estariam tão preparadas para a volta de Jesus com Satanás. Ou seja, a última coisa que elas querem é que Jesus volte. Então, a gente precisa pensar muito nesses pontos, a gente precisa muito refletir. Será que eu quero mesmo que Jesus volte? Será que a vida que eu tenho aqui é tão boa que eu quero que ela eventualmente acabe para eu viver uma coisa melhor que eu nem sei direito como vai ser? Porque a Bíblia diz que é muito melhor, a Bíblia diz que é muito mais daquilo que a gente imagina, mas muitas vezes a gente curte tanto as coisas que tem aqui do mundo que a gente não quer a vida que vai vir depois que Jesus voltar, né? Então, é um assunto que é muito sério, gente, e a gente precisa muito refletir sobre isso, sabe? Todo mundo hoje normalizou a busca pelo prazer. Por quê? Por que eu quero? Porque eu posso, entendeu? E só porque você pode, você vai se masturbar. Só porque você pode, você vai ter 10 parceiros numa noite. Só porque você pode, você vai ter uma vida sexual, uma vida sexual ativa com o seu namorado, com a sua namorada. Só porque você pode, você vai ter relacionamentos que não fazem parte do ideal de Deus para você. E aqui eu tô falando todo qualquer tipo de relacionamento que a Bíblia condena. Então, será que a gente tá tão escravo das nossas vontades a ponto de fazer tudo isso aí, né? Então, esse é o panorama que Ellen White traça a respeito do final dos tempos. E a gente falou muito de masturbação essa semana. Pessoas defendendo, pessoas aí que se dizem subversivas, defendendo a masturbação. Pessoas que dizem que não é o ideal, como a gente tem falado aqui essa semana, e falou assim, mas a ciência diz, eu já falei aqui para vocês, e eu quero que todos os meus seguidores
Sejam muito conscientes, pessoal. Usar a ciência para defender argumento de autoridade é furada. Quando eu falo, a ciência diz benefício, tá? A ciência é uma pessoa, a ciência não é uma pessoa. São pesquisadores, são cientistas que defendem determinado ponto de vista e que vão fazer uma pesquisa para tentar mostrar o ponto de vista. Exemplo, de que a masturbação faz bem. Aí você fala, Maura, mas tem um monte de pesquisa. Realmente, eu fui procurar essa semana para tentar achar algo que falasse que a masturbação ela faz mal, só que eu não consegui encontrar. O único artigo que eu consegui encontrar foi de um ponto de vista muçulmano, em que o cara foi muito enviesado mesmo, e no meu ponto de vista, ele não contribuiu, ele foi totalmente parcial, ele não apresentou um contraponto. Então, você vê, né? A gente é bombardeado por informações que vão contra aquilo que a gente acredita. Então, se pesquisadores dizem que tá tudo bem se masturbar, obviamente, porque a masturbação emula uma relação sexual, então a sua satisfação, o seu desejo atingir o orgasmo vai fazer com que o seu corpo produza um monte de hormônios que vai fazer com que você se sinta bem. Isso vai fazer bem para você. Mas a gente precisa pesar pela perspectiva da moral cristã, pela perspectiva dos nossos princípios. Esse não é o plano de Deus para nós. Não é só porque a gente pode fazer alguma coisa que a gente deve fazer alguma coisa. Paulo diz, a gente pode fazer tudo, mas nem tudo convém. Não tem um meme lá? Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, mas é de bom tom? Né? Então, para nós, como cristãos, atingir o orgasmo e desenvolver a nossa sexualidade dessa forma não é para que a pessoa faça isso de forma individual, numa forma egoísta, tá bom? O prazer da sexualidade foi reservada para a relação para a relação sexual, perdão, para a relação sexual no contexto do casamento. Aí você fala assim, Maura, tá, mas se é bom, eu não posso fazer, e agora? Bom, vai buscar outras atividades que também façam você produzir os hormônios que uma relação sexual, que uma masturbação promove. Vai fazer uma atividade física, vai se divertir com seus amigos, vai num restaurante legal comer uma comida gostosa e bater um papo, vai jogar Uno com a galera e dar risada, sabe? Tem tanta coisa que a gente pode fazer pra gente produzir ocitocina, que é o hormônio que a gente produz muito na hora do orgasmo, né? Tem tanta coisa que por que tem que ser só com a masturbação, né? Então vamos pensar nisso como cristãos, gente. Não é por razões científicas, porque razões científicas apoiam a masturbação. São os nossos princípios, é o que Deus quer para nós. Eu já falei para vocês essa semana, desculpa, o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Já falei para vocês essa semana, sabe? A partir do momento que você decide aceitar Jesus como seu Salvador, você passa a aceitar aquilo que Ele quer para sua vida. E isso não deve ser um fardo, porque a gente obedece por amor e por entender que por mais que seja difícil obedecer, esse é o melhor que Deus quer para nós, né? A Dona Branca também comenta que se a gente soubesse os planos de Deus para nós e o que Ele pensa de nós e as coisas que Ele planeja para a gente e as coisas que vão acontecer conosco no futuro, a gente jamais contestaria os ordenamentos de Deus, a gente jamais contestaria as instruções que ele nos deixou, né? A gente ficaria contente e simplesmente confiaria. Então, pessoal, tem aqui umas perguntinhas para a gente discutir em classe. Por exemplo, essas duas últimas, quais são algumas ferramentas práticas para pessoas solteiras lidarem com os desejos? E foi o que eu comentei aqui. Eu acho que a forma mais prática, falando como solteira, primeiro, se livre da tentação, meu querido. Se você tá aí no seu namoro e a pegação tá pesada, e isso é muito bom, mas respira fundo,
se afasta do namorado, se afasta da namorada, fala, gente, vamos dar uma respirada aqui, vamos fazer outra coisa. Porque se a gente continuar, o negócio vai pra frente e não vai dar certo. Faça isso. Se você está solteiro e você tá aí, de repente, se sentindo muito estimulado e tem tentação de se masturbar, vai, toma um banho frio ou vai se envolver com outra atividade. Se envolva, se afasta da tentação e tenta fazer coisas que são prazerosas para você. Se você curte ler, vai ler. Se você curte fazer exercício, vai fazer exercício. Liga pro amigo, liga pra amiga, fala, e aí, o que você tá fazendo? Vamos dar uma saída, vamos conversar, vamos, sei lá, jogar videogame, não sei, sabe? Então, se afaste, se afaste. E aqui a última questão que eu queria discutir para terminar o vídeo. A masturbação é aceitável no contexto do casamento? Eu não acredito que a masturbação é aceitável no contexto do casamento. Lembra, a masturbação é a autoestimulação, tá bom? No contexto do casamento, por que um dos dois, qualquer um dos dois vai se masturbar se tem o cônjuge ali para poder ter a relação sexual? E não faz o menor sentido, tá bom? Não faz o menor sentido pessoa casada se masturbar. Se ela está se masturbando é porque tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, tá bom? Tô falando masturbação. Quando tem a estimulação ali, enfim, na relação sexual é outra coisa. Agora, a masturbação, pra mim, não faz o menor sentido pessoas casadas se masturbarem, né? Tá ali. É só, é só conversar e, enfim, e resolver o problema. Tá bom? Gente, é isso. Foi mal pelo vídeo longo, mas eu acho que esse tema é muito, 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 muito importante. E a gente continua estudando a lição nas próximas semanas, tá bom? Espero que seu sábado seja ótimo. Abraço.